Meus irmãos, abriram aí em Eclesiastes? Eclesiastes capítulo 3. Todos abriram? Vê aí se está escrito assim no primeiro verso. Para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Meus queridos, hoje nós estamos encerrando o mês da família, né? E eu não poderia encerrar de outra forma, a não ser falando sobre família. E hoje eu quero fazer uma analogia, uma comparação, para que nós possamos compreender quais são os estágios que uma família vive e nos identificarmos dentro de cada estágio e podermos aprender um pouco com alguns conselhos que eu quero trazer para os irmãos, para as irmãs aqui nessa noite. Via de regra, a família passa por processos naturais. Toda família passa por um processo de formação, crescimento, amadurecimento e depois de reprodução de novas famílias, não é? É assim que acontece, a família começa com um casal, depois vem os filhos, depois vem noras, genros, depois vem os netos e ali já está formada uma nova família, saída da família oriunda ou a primeira família. E como é importante nós observarmos esses processos para que nós possamos aprender com eles. Nós podemos chamar de ciclos, etapas, períodos, mas hoje nós vamos chamar de estações. Hoje nós vamos falar sobre as 4 estações da família. 4 estações que hoje nós vamos chamar de primavera, verão, outono e inverno. Eu gostaria de olharmos um pouco para essas estações do ano, fazer uma analogia nesses períodos em que nós vivemos. Porque eu acredito que assim como na natureza, o ciclo das estações, ou o ciclo de cada período, como primavera, verão, outono e inverno, definem o tempo. No casamento também, esse período, ou essa estação, ela define algo a respeito de nós. Por exemplo, a primavera, que é a estação do ano marcada pelo desabrochar das flores, os dias são ensolarados, a temperatura é agradável. A primavera tem essa capacidade de deixar as cores mais vívidas, não é? Mais alegre. As flores, elas brotam com mais vivacidade, com mais beleza. Eu consigo enxergar isso na primeira estação da formação da família, que é o casamento, ou o início do casamento, ou os primeiros anos do casamento de todos os casais. Nós podemos comparar isso com essa estação chamada primavera, porque numa figura de linguagem nós podemos dizer que os primeiros anos do casamento nós também encontramos as cores mais vívidas, não é? As flores mais belas, um sol mais brilhante, mais alegre. Início de casamento, como diria o poeta, tudo é lindo, não é? Quem está aí na primavera do casamento? Levanta a mão, deixa eu ver. Primavera. Tem ninguém casado de novo aí? Não tem ninguém aí com 5, 6 anos de casado? Não tem ninguém aí com 30 anos de casado vivendo a primavera? Amém. É muito comum a gente dizer, olha, os primeiros anos do casamento, uma alegria, tudo é lindo, tudo é festa, é o período em que tudo é novidade, estamos conhecendo o cônjuge intimamente. O tempo dos dois é para eles, é o tempo de um para o outro, é o tempo em que nós temos tempo para dar um para o outro. Tudo é mais fácil, nós podemos viajar, ainda não temos filhos, nós podemos desfrutar da companhia do cônjuge, assistindo um filme numa segunda-feira à noite. Nós podemos simplesmente ficar um ao lado do outro, sem fazer nada. Ou talvez
navegando na internet, nos YouTube da vida, mas ali juntos, dedicando tempo um ao outro. Esse é um período em que nós, de fato, desfrutamos da mulher da nossa mocidade, né? Como diz lá em Eclesiastes 9:9, desfrute a vida com a mulher da tua mocidade, desfrute a vida com o seu cônjuge, desfrute a vida com aquele que você escolheu, com aquela que você escolheu, para passar todos os seus dias aqui nessa terra. E nessa fase, meus queridos, embora deveria ser em todas as fases, é nessa fase que nós vivemos com mais intensidade, um para o outro, de uma forma muito voluntária, ainda que seja intencional. E todo casal deve aproveitar esse período. Principalmente, aproveitar esse período para lançar uma base firme, sólida, na sua relação conjugal, um alicerce para a família que está por vir. É nesse momento em que nós temos tempo e deveríamos, embora não façamos com muita facilidade, é nesse tempo em que nós deveríamos programar a nossa família, programar a nossa vida, fazer planos, escrevê-los num papel, consagrá-los ao Senhor, porque a Bíblia diz que fazer planos é do coração do homem, mas a resposta vem dos lábios do Senhor. Mas a mesma Bíblia diz que se nós consagrarmos os nossos planos ao Senhor, eles serão bem-sucedidos. É nesse tempo em que está só o marido e a mulher, e quem está namorando aí vai aprendendo, é que é tempo de estabelecer uma base firme, espiritual, ética, relacional, dentro do casamento. Papel do homem, papel da mulher dentro do casamento, princípio da criação dos filhos, devem ser firmados antes que os filhos nasçam. Antes de pensar em ter filho, pense como vai criá-los. É nesse período em que nós deveríamos nos preparar para recebê-los, com princípios completamente bíblicos. Isso significa, meus queridos, na primavera, quando tudo é flores, quando nós estamos vivendo aquele período que nós pensamos que é o período mais lindo da nossa vida, é que nós deveríamos buscar a Deus em primeiro lugar. É nesse período que nós deveríamos invocar mesmo o nome do Senhor. É nesse período em que nós deveríamos olhar para o Senhor e dizer: Senhor, muito obrigado por tudo isso que o Senhor me concedeu. Uma esposa, um marido, um lar. Mas eu não posso levar isso adiante de forma vitoriosa se o Senhor não estiver comigo. A Bíblia diz no Salmo 127 que é o Senhor quem edifica a casa. É o Senhor. Essa consciência dessa dependência do Senhor precisa fazer parte desses primeiros anos de casamento, para que a base seja feita para tudo que virá depois ter sustentação. Porque a vida não é feita só de primavera. E é na primavera que nós temos alguns problemas que são frutos da imaturidade, não é? Casados de novo. Ainda há pouco éramos solteiros e agora estamos casados. Ainda há pouco eu tinha um quarto só para mim, agora eu tenho que dividir o meu quarto com alguém. Ainda há pouco a gente se arrumava, se encontrava, namorava e cada um voltava para a casa dos seus pais. Nós tínhamos o nosso espaço, nós tínhamos a nossa privacidade, mas agora, uma vez casados, nós precisamos aprender que agora o eu acabou. Agora é nós. O eu ficou na vida de solteiro, porque vida de casado é plural, meus irmãos. É nós. Tudo que nós fazemos, nós devemos pensar de forma plural e não individual. Há um espaço para individualidade no casamento? Sim, claro que há. Não há espaço para individualismo, para egoísmo. Não há espaço para não querer dividir o espaço, porque todo o espaço é preciso ser dividido quando nós estamos casados.
E aí então muitos conflitos surgem, meus queridos, por causa da imaturidade, da inexperiência do casamento, não é? Muito breve depois que a gente casa, a gente descobre que a gente não casou só com o cônjuge. Porque a gente pensa que casa só com o cônjuge, mas não é verdade. A família vai junto. Essa história de que eu casei foi com você, não foi com a sua mãe, não foi com seu pai, não foi com seus irmãos, não foi com a sua família, ela é uma ilusão, porque quem casa com o pacote todo. Não dá para você separar o seu cônjuge da família de origem. Embora a Bíblia diz que eu deva largar a minha casa, unir-se a uma esposa e formar uma outra família, isso não significa abandono, isso não significa cortar os laços, isso não significa ignorar a família de origem, ou agora desmerecer ou desvalorizar a família de origem. Pelo contrário, há sim uma ruptura emocional, há sim uma ruptura, muitas vezes, financeira, há uma ruptura agora em muitas áreas, mas ainda há uma ligação afetiva, há uma ligação amorosa, ainda corre sangue da nossa família de origem nas nossas veias. E é um erro tremendo, é querer a morte. Tentar tirar o seu cônjuge dos seus familiares. Porque antes de você casar, você sabia que ela tinha uma família, você sabia que ele tinha uma família. É claro que nós vamos estabelecer limites, sim, sem dúvida nenhuma. Mas a gente não casa só com o cônjuge, a gente traz aí os agregados, os familiares, fazem parte da vida. E quantas relações turbulentas no início do casamento, porque a gente quer o cônjuge só para a gente, não é? O egoísmo de pensar que eu casei, agora é meu. Como se o cônjuge fosse uma propriedade. Fui lá, comprei e levei para casa. Agora sou eu que mando. E não é assim, meus queridos. Casamento é relacionamento. Casamento é comunhão. Casamento é partilha. Casamento é dividir. É um momento em que nós, ainda que sejamos um só, precisamos compreender que há sim necessidades. Há momentos em que eu preciso ter um momento só para mim. E não é que eu estou excluindo o meu cônjuge. Ele faz parte desse momento na minha mente, no meu coração. Mas é um momento só meu. E a gente precisa pensar nisso. A gente precisa estabelecer essas bases. Porque depois da primavera vem o quê? Verão. Verão, meu querido, é temperatura quente. Verão são dias longos e quentes, algumas tempestades de surpresa, e para muitos viver em dias quentes é um grande desconforto, porque não estão acostumados com temperaturas altas, principalmente para aqueles que vieram de lares bem ajustados. Nessa fase do casamento é a fase em que chegam os filhos. É a fase em que agora deixa de ser eu e ela e passamos a ser o pai, a mãe e filho. O marido agora não é só marido, é marido e pai. A esposa agora não é só esposa, é esposa e é mãe. E são dias muito cansativos. É nessa fase do casamento, quando os filhos chegam, que a rotina do casal ela é completamente alterada, mudada. É ali que parece que o nosso mundo virou de cabeça para baixo. Sem dúvida. Eu sei, filho é bênção do Senhor. Filho é bênção demais. O Salmo 127, inclusive, diz que os filhos são herança do Senhor. E como criança é bênção. Como criança alegra o ambiente, não é? Como criança tem a capacidade de mudar
o clima da casa, mudar as experiências da família. Criança tem uma capacidade extraordinária de mudar tudo, tirar tudo do lugar. E é bom vê-los crescer, é bom acompanhá-los. A gente ensina a falar, a andar, e depois a gente aprende um pouco com eles. Como é bom, como é gostoso olhar os nossos filhos pequenininhos, dormindo à noite, tranquilos. Durante o dia, melhor ainda, né? Dá uma folga. Mas é bom demais olhar aquilo tão uma fofura dormindo. E nesse momento a gente não pensa, não lembra que uma hora vai acordar. E vai acordar com fome. Que uma hora vai crescer. E que uma hora eles vão ter vida própria, uma hora eles vão ter a sua própria mentalidade, vão ter os seus próprios gostos, os seus próprios desejos, vão ter os seus próprios ideais, vão também querer formar a sua própria família. A gente fica lembrando das crianças quando é pequeno, o abraço de um filho, o quanto é gostoso, meus irmãos, é ou não é? Não tem abraço que substitui o abraço de um filho. Mas é bem verdade que quando os filhos chegam, tudo muda. E muda muitas vezes radicalmente. E quantos casais entram em crise porque chegou um filho? Quantos casais, quando o primeiro chega, parece que vai acabar com tudo. Muda tudo, vira tudo. O casal agora precisa dividir a atenção com um terceiro. Não é mais só os cônjuges, agora tem um filho. Agora muda tudo, muda a relação financeira, muda a relação sexual do casal, muda a relação social do casal, porque agora já não sai mais quando quer e volta a hora que quer e não vai para onde quer. Agora mudou tudo, a noite de sono agora nunca mais vai ser a mesma. Mas é uma bênção, mas traz consequências. O humor dela muda, o humor dela muda radicalmente, a disposição física muda, a mulher sofre transformações no corpo, no humor, transformações hormonais, o desgaste do trabalho, do não dormir direito e ter que trabalhar o dia todo, gera um desgaste muito grande. Aí o homem descobre que tem que dividir a mulher com outro, ou com outra. Agora não é mais só minha. E aí o cara começa a ficar com ciúme da mulher com o filho. E aí ele começa a reclamar de tudo. E aí aquela coisinha linda, bonitinha, gostosinha agora, já é um estorvo para mim. Porque agora eu não tenho mais ela quando eu quero, agora eu tenho que dividir o tempo, o espaço, as energias, tudo com o outro. E o outro aqui é o filho, é a filha. E é preciso agora ter um pouco mais de maturidade, meus irmãos. De maturidade, para compreender que filho é bênção sim, filho é herança do Senhor sim, e que embora esses sejam os dias mais quentes da vida, se nós tivermos tido uma base anteriormente, na primavera, agora nós vamos ter o refrigério do Senhor, a capacitação do Senhor, agora nós vamos ter sabedoria para lidar com tudo isso, e é aqui que as bases espirituais que foram lançadas antes vão fazer toda a diferença, que é nessa fase, meus queridos, que a gente percebe que só o amor eros, só a paixão, só o desejo, só o rostinho bonito, só o corpinho bonito, não é o suficiente. Porque não é isso que de fato solidifica e sustenta uma vida a dois. Isso tudo é muito bom no início, mas depois a gente vai ver que ninguém vive de paixão, ninguém vive de amor. Aí a gente é chamado para a vida real do casamento. Abnegação. Abnegação da vontade própria, abnegação dos desejos próprios, dos projetos próprios, porque agora a gente tem que incluir mais alguém em tudo isso. E se não houver cuidado, as flores da primavera vão murchar, vão morrer. E aí começam as brigas, as desavenças, a falta de atenção, falta de carinho. O romantismo vai embora.
o dinheiro fica curto e a interferência da família, porque quer ver chamar uma família para o convívio, é dizer, está grávida, vai nascer uma criança, não é? Primeiro porque mexe com toda a família. Você já pensou? Você sabe que vai ser avô, que vai ser avó, como isso mexe com a gente, como isso traz alegria, como agora a gente quer participar mais do que nunca, e aí se não houver sabedoria, se não houver limites das duas partes, a confusão está feita. É desse jeito, parece que eu ouvi alguém falar isso aí. É bom nesse momento a gente estar atento para algumas coisas, cultivar as flores no verão, cultivar as flores também nos dias quentes, nos dias ruins. Aí é que há mais necessidade de regar, de adubar, de cuidar, de arrancar as ervas daninhas, a não deixar que o namoro acabe. A boa administração do tempo. Sabe por que tem muito casamento que acaba? Porque casou e parou de namorar. Eu estou falando de namoro mesmo, de sentar junto, de sair, de ver filme, de ir para a praça tomar um refrigerante, de sair para almoçar junto, para jantar junto. Acaba-se o romance, acaba-se o galanteio, acaba-se a gentileza. E é nesse período que nós precisamos mais do que nunca de resgatar isso ou de intensificar isso, porque senão o sol escaldante do verão acaba com tudo. E sobra apenas um deserto árido, um sol escaldante. O marido precisa entender que agora a mulher tem uma função dupla e ele precisa ser compreensivo, saber ceder espaço, saber compreender que agora o humor não é o mesmo de antes, a disposição não é a mesma de antes, o tempo não é o mesmo de antes, tudo mudou. E agora, ao invés de criticar e ao invés de cobrar incessantemente, tentar compreender o lado e tentar ajudar nas tarefas do dia, para que aí, talvez, quem saiba, sobre um pouco mais de tempo, um pouco mais de disposição, um pouco mais de alegria. Os irmãos compreenderam? Compreendeu, né, Alessandro? Porque nós temos muita capacidade para medir, não é? Aferir e depois julgar e dar o nosso veredito, não é? Não me ama mais. Por que não me ama mais? Porque agora não tem mais tempo para mim. Agora o tempo é só para a criança. Agora é bem verdade que tem mulher que é uma falta de sabedoria. Tem mulher que diz o seguinte: meu filho, minha vida. E aí acabou. Acabou o marido. E o marido? Não, mas agora eu sou mãe. Não, tudo bem que você é mãe, mas o fato de você ser mãe não exime do fato de você ser esposa. E você precisa ser mãe e ser esposa. Você precisa também administrar o seu tempo, os seus recursos, as suas energias, para que você continue alimentando o seu casamento. Alimentando o seu casamento. E nessa hora, meus queridos, como é que faz falta o fruto do Espírito? Como é que faz falta o relacionamento com Deus? Como é que faz falta nós compreendermos que não dá para viver sem Deus em fase nenhuma do casamento? Nem na primavera, nem no verão. É preciso amor, ágape. É preciso a alegria do Espírito Santo, é preciso paz. Paciência é pouco, é preciso longanimidade. Isso só o Espírito Santo de Deus tem para dar. É preciso temperança, é preciso mansidão. Adquirir o hábito de pensar antes de falar, contar até 10, e se não for suficiente, conta até 20, conta até 30, mas não falar o que vem na boca. E lembrar que depois do verão, vem o outono. Se não tem primavera que dure para sempre, também não tem verão que dure para sempre. Logo, logo depois do verão vem o outono, e o outono é conhecido por uma meia estação. Uma estação leve, suave,
Por que meia estação? Porque tem um pouco do verão e tem um pouco do inverno. Uma estação mista, tranquila, mas que traz consigo também os seus riscos, porque, embora tenha essa característica de ambas as estações, a chuva reduz, a temperatura reduz, tem ali um nevoeiro. Dias com temperaturas propícias para o cochilo, para o sono, para o desinteresse, para aquela rede gostosa, que a gente deita, dorme e esquece da vida. Essa é a estação do ano mais associada à melancolia, nostalgia. A característica principal é a queda das flores, das folhas das árvores. Aquele tom meio amarelado, meio envermelhado, céu cinza, frutos maduros, galhos secos. É preciso tomar cuidado com isso. Pensando nisso no casamento, meus queridos, é lembrar que aqui agora os filhos já estão grandes, a família já está madura, muitos filhos já saíram de casa, ou estão saindo de casa, ou estão projetando a nova família. As preocupações agora são outras, porque agora voltamos a ficar eu e ela. E tem muitos casais que entram em crise profunda com isso. O sentimento de perda, porque alguém veio e levou os nossos filhos embora. Porque agora nós estamos sozinhos, de novo. E aí alguns casais são sábios, se alegram com isso, fazem festa com isso. Porque embora a gente ame os filhos também precisam seguir a vida, precisam formar suas famílias, e agora é um tempo de nós cuidarmos de nós. Agora é um tempo da gente tentar reacender a chama. Agora é tempo da gente pôr mais lenha no fogão. É tempo da gente começar a viver de novo, um para o outro. E olha, eu quero dizer uma coisa, essa história de que casamento é amor no início, é paixão no início, amor no meio e amizade no final, isso é roubada, isso é bobagem. Casamento precisa ser paixão, amor e amizade o tempo todo, do início até o fim. Em alguns tempos, mais paixão, outros mais amor, outros mais amizade, mas há de ser temperado com amor e com paixão, porque senão morre, porque senão acaba, porque senão vira nostalgia, porque senão vira uma monotonia. E aí, meus queridos, o casamento acaba e a gente fica velho antes do tempo. É tempo de não se acomodar. Quanto mais relacionamentos, quanto mais amizades, quanto mais social, agora melhor para esse casamento que está passando o período do outono. Um erro muito comum é não privilegiar esse momento agora a sós, e ao invés de intensificar aí as redes de amizade, a vida social, cair numa depressão profunda. Então é preciso, nessa hora, acordar. É preciso, nessa hora, movimentar a relação. Voltar a sair para assistir filme, ou assistir filme em casa. É preciso voltar a namorar, a cortejar. É preciso voltar a ter um pouco mais de romantismo, lembrar o que é que agradava tanto meu cônjuge, para voltar a fazer de novo aquilo que um dia nos fez interessar e nos apaixonarmos um pelo outro. Esse momento é crucial na vida do casal. Uma meia-idade, pensando que logo depois do outono vem o inverno. E inverno, meus queridos, é tempo frio. Inverno é temperatura baixa. Inverno é um período quando os animais começam a migrar de um estado para o outro, de um local frio para um local mais quente. E é preciso ter cuidado com isso, meus queridos, porque é tempo em que a gente pensa agora, tudo acabou. Eu não presto para mais nada, eu não sirvo para mais nada. E como eu sei que esse tempo é um tempo precioso na vida de muita gente,
principalmente na vida dos casais cristãos. Eu queria lembrar os casais que estão assistindo, que estão vendo, ouvindo essa mensagem, que a terceira idade, a chamada melhor idade, não é à toa. São outros prazeres, são outros ritmos, mas não menos importante. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver coisas extraordinárias acontecendo na vida de gente que nós poderíamos dizer assim, isso aí já podia ter aposentado, pendurado a chuteira, mas está nativa, ainda estão sendo usados por Deus. Olha o que a Bíblia diz no Salmo 92, 12 a 15. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça alguma. Muitas vezes, Deus pode guardar o melhor para o final. Muitas vezes nós podemos ser muito mais usados por Deus quando nós estamos na fase do inverno do que na fase da primavera, do verão ou do outono. Olha para a Bíblia, Caleb com 85 anos disse, eu ainda estou forte e vigoroso, me dê uma espada porque eu quero ir para a batalha. Ana com 84 anos estava no templo esperando ver a face do seu Senhor, do seu Salvador. Abraão na velhice viu sua mulher Sara dar luz a filhos. Josué na terceira idade conquistou a terra prometida. Davi experimentou a fidelidade de Deus na sua melhor idade, e ele declara no Salmo 37, 25, fui moço e agora sou velho, porém jamais vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Daniel, com mais de 85 anos, foi jogado na cova dos leões, e Deus o usou de forma extraordinária para a glória do nome dele mesmo. O inverno também pode ser frutífero. Se nós estivermos alicerçados a nossa vida, seja na primavera, seja no verão, no outono ou no inverno, se nós estivermos plantados junto ao ribeiro das águas, aí sim, porque a Bíblia diz que o justo é como essa árvore plantada junto aos ribeiros, cujas folhas não caem, são viçosas, dá fruto na estação própria, serve de sombra para os outros. Meus irmãos, o que eu queria dizer com tudo isso, e quero dizer com tudo isso, é que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todos os propósitos debaixo do céu. A fase que você está vivendo agora não é em vão. Seja primavera, seja verão, outono ou inverno, que seja para a glória de Deus, que seja alicerçado na palavra e na pessoa de Jesus Cristo, que é o autor e consumador da fé. Porque não há casamento feliz, não há família feliz, não há casamento que resista e não há família que resista, se o Senhor não for o alicerce. Se nós não buscarmos o Senhor em primeiro lugar e esperar que todas as coisas sejam acrescentadas, se nós não tivermos o Senhor como nosso conselheiro principal, nosso amigo principal, aquele amigo fiel de todas as horas, nós vamos desperdiçar todas as estações da vida, e no final nós vamos olhar para trás e vamos pensar, não valeu a pena, o que foi que eu fiz com a minha vida? Mas o contrário é verdadeiro. Se desde a primavera, ou mesmo que comece no verão, ou ainda no outono, nós buscarmos ao Senhor e encontrarmos nele refúgio, esperança e força, então com certeza a família vai ser vitoriosa, o casamento vai ser vitorioso,
e Deus será glorificado, seja qual for a estação da vida. Há um tempo determinado e há um propósito para todo o tempo debaixo do céu. Qual é o tempo que você está vivendo? O que você tem feito dele? Deus tem sido glorificado nessa estação que você está? É isso que importa. Porque não há estação que dure para sempre, a vida é feita de ciclos, e cada ciclo tem seu início e tem seu fim, e importa que o Senhor esteja conosco, e que o nome do Senhor seja glorificado. Quero te pedir para fechar os seus olhos, baixar a sua cabeça. Aí onde você está mesmo, assentado, apenas ore junto comigo. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, nós queremos, ó Deus, te glorificar, te exaltar, dizer ao Senhor, muito obrigado, Senhor, pela minha família, porque como nós temos aprendido durante todo o mês de maio, a família é uma bênção do Senhor para as nossas vidas. Pai, nós te louvamos pela vida do nosso cônjuge, te louvamos pela vida dos nossos filhos, dos nossos pais, dos nossos irmãos. Pai, nós te louvamos pela vida da família, porque a família é uma instituição sagrada do Senhor. Foi o Senhor quem projetou, foi o Senhor quem levantou a família, e é o Senhor quem sustenta a família, e nós não temos dúvida disso. Ajuda-nos, Senhor, apenas a vivermos fundamentados na verdade da Sua palavra, e vivermos para a glória do Teu nome, Senhor. Nos dê sabedoria, nos dê, Pai, a convicção de que o amor do Senhor, que foi derramado em nossos corações, é o fogo que alimenta a chama do nosso amor acesa. É o que sustenta a nossa família no altar de graça do Senhor. Saber que o Senhor nos ama a despeito de qualquer circunstância, de qualquer estação que nós estejamos vivendo. O Senhor é por nós e não contra nós. E nós queremos, ó Deus, nessa hora, mais uma vez, consagrarmos a nossa família ao Senhor e dizer que eu e minha casa, nós viveremos para a glória do Seu nome, nós serviremos ao Senhor, nós honraremos ao Senhor, nós adoraremos ao Senhor em espírito e em verdade, basta que o Senhor esteja conosco, Pai. E nós cremos que o Senhor está conosco. Por isso nós dizemos, como Josué, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Muito obrigado, Pai. Mais uma vez eu te agradeço por cada situação, por cada circunstância que o Senhor permitiu que a minha família experimentasse. Porque em cada uma delas eu posso testemunhar da Sua presença, da Sua graça e da Sua misericórdia. Por isso, louvado e glorificado seja o Teu nome pela minha família. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém.